Ao contrário da mãe, que a conexão com a criança, ela se dá a partir do momento da concepção, né? Com o pai é diferente. Com o pai é diferente. Essa conexão com o filho, ela é construída após o nascimento. É lógico que já tem algum relacionamento de útero, que o pai conversa com a criança na barriga da mãe e tal, mas a conexão mesmo de pai com filho, ela começa a ser construída a partir do momento que a criança vem à luz, né? E isso dá um processo muito interessante, que muitas vezes essa conexão, ela não é, digamos assim, satisfatória no início, né? Às vezes existe um grau elevado de arestas, tal, porque geralmente a criança é muito apegada com a mãe e às vezes não tem, a relação com o pai é um pouco mais fria, um pouco mais distante, né? E isso acaba por trazer alguma dificuldade para essa aproximação dessa questão desse relacionamento. E o fato é o seguinte: a criança começa a receber ali os seus relacionamentos, começa a receber o bombardeio de todos os tipos de influências, de forças, né? Principalmente do pai e da mãe. E o que o pai traz para a criança, né, gente? Aonde é que o pai contribui para essa questão da criança? O pai contribui com as questões atitudinais, ou seja, de atitude para com a vida. Então, a firmeza, a capacidade de superar obstáculos, a resiliência, o estofo para suportar pressão, a atitude para você ir para frente, para você caminhar, para você se superar, vem do pai. Então, quando o bebê começa a crescer ali, que o pai brinca de lutinha, seja menino ou menina, ou pega o bebê, joga para cima, né, e pega o bebê e vai para a piscina e joga para cima, tal, todas essas questões que vão sendo essas interações lúdicas de pai com mãe, elas acabam por ir fortalecendo a questão da personalidade da pessoa, né? Que vai dando aquela firmeza de caráter, aquelas questões da pessoa não ter medo do desconhecido, não ter medo de fazer as coisas. Por isso que é importantíssimo que o pai e a mãe tem que tomar um cuidado muito grande para chamar a questão de filho, né? Chamar a atenção de filho, porque dependendo da maneira como é feito, vai destruindo, vai desconstruindo a pessoa em vez de construir. E isso é muito, muito sério, né, pessoal? Muito sério. Então, eu já tive a oportunidade, às vezes você chega em condomínio e tal, vê ali crianças brincando, às vezes da mesma idade, aí você vê o pai que instiga medo na criança e vê o pai que instiga a ausência de medo, a atitude, né? Na piscina, no playground. Então, essa questão de você apoiar o filho no sentido dele enfrentar os seus medos, enfrentar o desconhecido e conseguir contornar isso, isso é muito, muito importante. E onde é que isso afeta? Vai afetar lá quando a pessoa está por volta dos 35, 40, 45 anos, que é quando as pessoas nos procuram, né? Chega no atendimento, chegam para o atendimento toda arrebentada, falando assim: professor, eu não entendo o que acontece comigo. Eu sou muito preparado, eu tenho curso tal, curso tal, curso tal, eu sou extremamente capacitado, eu sei fazer o meu trabalho, mas sempre quando tem uma promoção, um cargo de liderança, eu chego na bica e não sou escolhido. O que acontece comigo? Isso se repete vez após vez. Eu já tive 5 oportunidades de galgar um cargo de liderança e eu não consigo. Por que isso acontece? Aí você vai analisar, tá onde? Tomar a força do pai. Então a pessoa, às vezes, não consegue ter a força do pai por algum motivo, houve uma desconexão com a energia do pai, e essa energia de desconexão com a energia do pai não vai permitir que a pessoa assuma um cargo de liderança. A energia dela passa isso. Às vezes ela é mais capacitada, mais preparada, tem uma condição muito maior de atuação naquilo que ela se propõe, no ambiente de trabalho dela e nas questões de trabalho dela, e não consegue assumir o cargo de liderança. Gente, eu já vi isso acontecer N mais uma vezes. N mais uma vezes.
É a mesma história, às vezes, do empresário que não consegue superar aquele momento de dificuldade e que faz uma falência, 2 falências, 3 falências, ou aquela pessoa, aquele profissional que está ali na bica para assumir um cargo de primeira linha numa empresa grande, num cargo de direção, de vice-presidência, ou às vezes até de CEO, e não consegue entender por que uma pessoa é escolhida, e ele que às vezes é muito mais preparado e muito mais capacitado, com mais ferramentas, com mais bagagem, com mais habilidades, e não consegue fazer e não assumir essas posições, assumir esses cargos, né? Então é lógico que a gente está falando aqui de condições normais, que a gente tem as condições limites, que as condições limites têm que ser analisadas caso a caso.